Saudações, está a começar o Sinal Verde, o seu programa que tem passado nesta tela da MBC todas as sextas-feiras à mesma hora. 19 horas é a nossa hora marcada para sentar a tela ou ficar ali conectado ao seu telemóvel para assistir nas nossas redes sociais. E hoje vamos falar de um tema importante neste momento em que inicia a época chuvosa. Estamos a falar dos impactos da chuva em Moçambique. Já estamos na época chuvosa, o melhor mesmo é ficar informado sobre a previsão meteorológica para saber como o tempo irá portar-se, quando irá chover, quando irá fazer sol. Afinal de contas, tudo constitui um problema. Faça chuva, faça sol, tudo reclamamos. E agora queremos saber quando irá chover e como nos prevenirmos. E além do Instituto Nacional de Meteorologia, vamos ter igualmente com uma instituição não governamental, refiro-me à CEA, para falar das atividades que esta mesma instituição tem sido a praticar ou a desenvolver na comunidade, por forma a ajudar essa mesma comunidade. Temos em consciência que a CEA está mais focada para ajudar as mulheres vulneráveis e as raparigas. Queremos saber em que ângulo essa instituição tem estado a desenvolver atividades, em especial nesses últimos 5 anos. O que tem estado a fazer, quais são as atividades, quais são as províncias, tudo isso vamos saber aqui no Sinal Verde de hoje. Antes de conversarmos com os nossos convidados, vamos acompanhar um bocado mais a respeito do desenvolvimento do nosso tema de hoje, que é o impacto das chuvas em Moçambique. Acompanhe um trechinho e voltamos já. Moçambique é um dos países mais vulneráveis às alterações climáticas, por estar situado rio abaixo de 9 grandes bacias hidrográficas. A intensidade das chuvas extremas tem aumentado em cerca de 2,6% por década, o que eleva o risco de cheias, erosão e destruição de infraestruturas. As autoridades já alertaram para possíveis alagamentos de até 4 milhões de hectares na época chuvosa 2025-2026. Nos últimos anos, milhares de pessoas foram afetadas pelas chuvas intensas, sobretudo no sul do país. Só em 2023, mais de 78 mil pessoas foram atingidas em Maputo e entre 2023 e 2024, cerca de 200 mil em todo o país. As inundações destruíram casas, escolas, unidades de saúde, agravando a insegurança alimentar, especialmente na província de Gaza, onde mais de 28 mil hectares de culturas foram submersas. A agricultura moçambicana, fortemente dependente da chuva, sofre com precipitações irregulares. As chuvas e secas representam perdas anuais equivalentes a cerca de 1,1% do PIB. A destruição de colheitas compromete o rendimento das famílias rurais e ameaça a insegurança alimentar nacional. As chuvas têm danificado estradas, pontes e redes de energia e água. Em 2023, mais de 685 mil quilômetros de estrada foram afetadas. Nas bacias do Rio Limpopo, Incomate e Maputo, o risco é maior e a má gestão de barragens nos países vizinhos pode agravar as cheias. A prevenção passa por alertas precoces, reabilitação de infraestruturas e plantação de vegetação para reduzir o escoamento. No caso urbano, a poda de árvores frondosas e o abate de exemplares secas ajuda a evitar a queda das mesmas e acidentes durante a época chuvosa ou com as chuvas fortes. Pois, sem mais delongas, conversamos agora com o Raiva, ele que é representante do Instituto Nacional de Meteorologia a nível nacional, para falar das atividades que esta instituição de atualização meteorológica tem estado a desenvolver no campo meteorológico.
Pois, conforme disse a priori, para nos inteirarmos a respeito deste assunto que tem a ver com a época chuvosa em Moçambique, viemos até o Instituto Nacional de Meteorologia, o INAME, órgão responsável pela divulgação de informações meteorológicas a nível nacional, para nos inteirarmos das atividades que tem exercido a nível nacional nas comunidades de forma particular. De que forma faz chegar a informação de forma precoce às comunidades por forma a precaver-se da época chuvosa e dos eventuais períodos ciclónicos. Senhor Raiva, como está e de que forma fazem chegar a informação nas comunidades recônditas a nível do nosso Moçambique? Para que, tendo em conta que neste período da época chuvosa, alguns são pegos de surpresa, temos aquelas comunidades que estão numa zona em que a televisão não chega, estamos a falar de sinal televisivo não chega, como também há quem não usa internet e há quem também não tem acesso à rádio. De que forma fazem chegar a informação de forma precoce para terem cuidado? Bem, eu estou bem. O Instituto Nacional de Meteorologia, como parte do sistema de aviso prévio de Moçambique, inicia os seus trabalhos em agosto a preparar toda a informação necessária para se fazer a previsão climática sazonal para a época chuvosa, que inicia normalmente em outubro e termina em março do ano seguinte. E feita a previsão em agosto, segue-se em setembro a divulgação, que é precedida de um fórum que nós chamamos de Fórum de Ativação Climática, em que sentam na mesma mesa atores não apenas meteorológicos ou do Instituto Nacional de Meteorologia, mas também do Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, do Ministério das Obras Públicas, que tem a ver com estradas, a área de energia e a área que gere a situação de águas e recursos hídricos, e também a área que gere a situação de desastres naturais. Estamos a falar do INGD. Então, sentamos numa mesma mesa, discutimos o teor da previsão climática sazonal para a época chuvosa e ciclônica, e cada setor vai produzindo a sua previsão setorial e as respectivas recomendações técnicas. E esta toda a informação é produzido um documento único que reúne toda essa informação de vários setores e depois é divulgado neste fórum que chamamos de Fórum de Antivisão Climática, que acontece normalmente ou em quase todos os anos na primeira quinzena de setembro. Feito isso, o primeiro nosso colaborador em termos de divulgação de informação é a comunicação social, a imprensa. Nós contamos no dia do fórum com todos os canais televisivos para captarem em primeira mão e ajudarem-nos a divulgar esta informação para todo o país e todo que precisa, que usa essa informação para planificar as suas atividades durante a época chuvosa. E também cada setor que divulga neste dia a sua previsão setorial tem também como responsabilidade divulgar através dos utentes da informação de cada setor. Estamos a falar, o INGD tem uma plataforma de divulgação de informação de risco de ocorrência de desastres naturais em Moçambique, através dos COIs e até as comunidades locais, que é uma estrutura muito bem planificada, muito bem organizada, que tem mostrado muito trabalho, muita eficácia em termos de resultados para salvaguardar vidas e bens um pouco por todo o nosso país. Mas também temos, ao nível local, estamos a falar das comunidades rurais,
temos interagido bastante com as rádios comunitárias, que nós divulgamos a nossa informação, mas eles traduzem essa informação em língua local para os utentes finais. Estamos a falar os camponeses, que são pessoas maioritariamente não escolarizadas, quer dizer, pessoas que têm uma sabedoria, mas não têm a escola formal que nós estamos habituados. Em outras palavras, diziam que eles não sabem nem ler nem escrever. Então, as rádios comunitárias ajudam-nos bastante a divulgar essa informação até a estes utentes. Mas também porque estamos no século XXI, temos em vigor a vigência das redes sociais, então temos usado essas tecnologias também para divulgar. Então, nos últimos anos temos visto um bom resultado na divulgação dessa informação através das redes sociais, do WhatsApp, Facebook. Então, há muita resposta em termos de pessoas que conseguem receber essa informação e trocarem algumas ideias, perguntarem caso não entendam alguma coisa. Então, basicamente, são essas as atividades que temos desenvolvido e com quem contamos para divulgarmos a informação durante a época chuvosa. Agora, sabemos que não existe nenhuma atividade sem desafios. Como Instituto Nacional de Meteorologia, temos bastante desafio. Um deles é da linguagem da nossa informação. É sabido que nós usamos a ciência para fazermos o nosso trabalho, para fazermos a monitoria do tempo e o clima, mas também para fazermos a previsão. E esta ciência tem sua linguagem, porque a ciência é universal, todo mundo usa a mesma linguagem científica para veicular informação meteorológica e climatológica. E nós também nos adequamos a esta metodologia. Temos iniciado esses dias a contactar as comunidades locais em línguas nativas, tentarmos perceber o que significa chuva, o que significa ciclone, para ver se nós adequamos a nossa linguagem, não de fazer o trabalho, mas de comunicar. Nós precisamos nos reinventar na comunicação, fazer-nos chegar a quem precisa da nossa informação e que as pessoas que tiverem essa informação saibam usar da melhor maneira. Então, este é um dos grandes desafios que temos como Instituto Nacional de Meteorologia, em jeito de divulgar a informação. Nós temos um verão que é registrado normalmente por temperaturas altas, muito calor e também chuvas. Em algumas vezes, chuvas um pouco abundantes. Chuvas abundantes queremos dizer em termos de recebermos uma quantidade avultada de chuva em pouco tempo. E isso também é esperado durante esta época chuvosa 2025 e 2026. E da nossa previsão feita específica para esta época, nós esperamos chuvas acima da média para o primeiro período da época chuvosa. Estamos a falar de outubro até dezembro, na região centro e sul de Moçambique. E na segunda parte da época chuvosa, falamos de janeiro até março de 2026, nós esperamos chuvas acima da média na grande parte do país. Estamos a falar da zona sul, centro e norte de Moçambique. Mas também esperamos que há de haver algum momento em que vamos ter dias sem chuva um pouco prolongados, que vão se traduzir em alguma bolsa de seca, principalmente nas regiões sul e centro de Moçambique. E para a época ciclônica, nós sabemos que ela inicia normalmente em novembro até abril do ano seguinte. E nesta época 2025 e 2026, esperamos que
haja formação de um número acima da média na bacia onde mais se formam os ciclones que atingem Moçambique, que é a bacia do sudoeste do Oceano Índico. Então, há uma previsão de termos formação de um número acima da média de ciclone. Estamos a falar que mais ou menos entre 10 a 14 sistemas ciclônicos podem se formar e que destes sistemas que se esperam formar, de 8 a 11 eles podem chegar à categoria de ciclones. Então, essa que é a expectativa que nós temos e pela metodologia científica hoje não é possível ainda prever quantos ciclones vão atingir em Moçambique. A previsão que se faz hoje é apenas de quantos vão se formar. E ainda não sabendo quantos se formam ou quantos vão formar, vão atingir Moçambique, só sabemos que em média em Moçambique, pelo menos em cada época, um ciclone pode atingir o nosso país. Então, temos que estar já preparados, a qualquer altura pode entrar algum ciclone dentro do nosso território via as zonas costeiras que habitualmente têm recebido a entrada de ciclones tropicais em Moçambique. O período da época chuvosa é um período de máximo alerta, porque não sabemos em que momento, quando e como, muito menos de onde virá. O Sinal Verde continua e seguimos sim para mais estruturas competentes que irão falar a respeito deste tema. Depois da nossa conversa com representantes do INAME, este é o momento reservado ao nosso intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Voltamos do nosso intervalo comercial. O momento é de juntarmos-nos ao Vicente Adriano, representante da CEA, instituição focada na redução da vulnerabilidade em Moçambique e que tem estado mais focado na ajuda humanitária, de forma particular às mulheres e raparigas. Saudações, permitam-me em primeiro lugar agradecer à MBC pelo convite que nos foi formulado para falar das intervenções da CEA ao nível de Moçambique. Permitam-me também saudar a todos que se encontram em casa, que estão a acompanhar este programa. A CEA Internacional tem estado a trabalhar em Moçambique em duas vertentes. Por um lado, temos intervenções voltadas para o desenvolvimento, com enfoque especial na garantia da segurança alimentar e nutricional, intervenções voltadas para o setor de água, saneamento e higiene, e também intervenções com vista à promoção da igualdade de género no país. Ao nível do setor humanitário, a CEA tem estado a trabalhar pela natureza do seu mandato em resposta a quase todos os desastres naturais que aconteceram nos últimos anos ao nível do país. É preciso notar que a CEA foi uma das primeiras organizações internacionais a se estabelecerem aqui ao nível de Moçambique, já nos anos 80, e continuamos com este mandato no setor humanitário, que é de salvar vidas. E neste âmbito temos estado a responder a todas as crises, como eu disse, particularmente nos setores de água, saneamento e higiene, no setor de abrigos, sobretudo na construção de abrigos resilientes, que permite que as famílias possam absorver riscos de desastres recorrentes, mas também temos estado a trabalhar no setor de proteção. E no âmbito das nossas intervenções não trabalhamos de forma independente, temos estado a trabalhar em coordenação com o NGD, mas também várias organizações parceiras internacionais, assim como nacionais. Primeiro, a nossa prioridade, tudo que nós fazemos são intervenções que complementam
os esforços do governo e elas devem estar alinhadas em função das prioridades que são definidas pelo governo. E ao nível do NGD, anualmente, a aprovação do Plano Anual de Contingência e todas as intervenções que nós fazemos no âmbito humanitário estão alinhadas à resposta a este plano. E em função disso, a CARE, de forma estratégica, nos últimos 5 anos, redefiniu o seu foco em não apenas olhar para a resposta à crise em si, mas, sobretudo, olhar para intervenções preparatórias, antecipatórias, que permitam que as famílias possam aumentar o nível de resiliência. E, como muito bem referiu, ao nível das comunidades rurais, é recorrente que tenhamos cheias, ciclones, e em função disso, ações de antecipação são extremamente relevantes. E neste âmbito temos estado a trabalhar com a NGD no sentido de fortalecer os comitês de redução de risco de desastre ao nível das comunidades, apetrechar estes comitês para que durante o desastre possam, primeiro, antes do desastre, disseminar informações, durante o desastre desenvolver ações de evacuação e mesmo após aquele desastre contribuírem para a própria resposta. E juntamente com a NGD, temos estado a trabalhar, a contribuir para os vários levantamentos, as várias avaliações são feitas no sentido de partilhar informações em relação ao impacto desses desastres. E, por último, temos estado a contribuir no fortalecimento das capacidades internas do NGD, sobretudo ao nível provincial onde trabalhamos, no sentido de que a CARE não trabalha de forma independente. Os colaboradores da CARE, assim como os colaboradores do governo, trabalham de forma paralela em todas essas questões. Se for a olhar dados de relatórios, análises que são feitas, vai notar que no contexto humanitário, as mulheres e as raparigas são as mais afetadas. No contexto quer de conflitos, assim como de inundações, o nível de vulnerabilidade das mulheres e das raparigas é extremamente elevado, em função da sua limitada, em função de um conjunto de barreiras que são colocadas no acesso aos recursos, e a sua resiliência em relação a esses choques é extremamente reduzida, e de forma intencional a CARE acredita que investindo na mulher e na rapariga há um potencial grande de transformação, há um potencial grande de redução da pobreza, trabalhando particularmente com estes setores. Não quero com isso dizer que os homens não são envolvidos, assim como os jovens rapazes, não, pelo contrário, nós temos uma abordagem toda ela holística, integrada. No entanto, há um enfoque, há uma ênfase maior naquilo na mulher, acreditando que a transformação desta permite a transformação de uma família, da unidade familiar como um todo. A semelhança do NGD, que antes da época ciclônica desenvolve um plano de contingência, ao nível da CARE temos um processo que chamamos de plano de preparação de emergência, e de forma colaborativa com os nossos parceiros nacionais e parceiros internacionais, para uma melhor preparação, nós embarcamos num processo todo de planificação, e neste momento decorrem ações no sentido de planificação, de elaboração deste plano de contingência ao nível interno, que é alinhado com o plano de contingência do NGD, mas também tem em conta a avaliação de risco que é feita de projeções em termos de áreas que serão propensas, quer a inundações, quer em ciclones, e em função disso este plano é desenhado. Posso já agora avançar que, em termos preparativos para a época chuvosa e ciclónica de 2025-2026, a CARE neste momento tem proporcionado cerca de 35 a 40 milhões de meticais. Estes valores são destinados à preparação técnica dos nossos parceiros, da equipa interna, 2 ao proporcionamento de kits. Neste momento a CARE tem um memorando de entendimento com a NGD, e de forma conjunta nós proporcionamos kits estratégicos que permitam uma assistência às famílias que potencialmente poderão ser afetadas, e estes kits são distribuídos um pouco ao nível de todo o país. Se for olhar pela análise de risco da próxima época, antevê-se que tenhamos
possíveis cheias ao nível da região centro, mas também ciclones, assim como a região sul, e em função disso nós temos proporcionado os materiais ao nível da região centro, ao nível da região sul do país e parte do material também ao nível da região norte. Isso permite-nos que possamos responder de forma rápida. Mas, como eu disse, as ações de antecipação são extremamente relevantes. E é em função disso que, mesmo antes da época ciclónica, nós iríamos trabalhar com os comitês de redução do risco de desastre, particularmente na sensibilização, na disseminação de informações e juntamente com o NGD, numa fase a priori aquilo, a ocorrência de tais desastres. Olha, nos últimos anos, particularmente, observando a resposta que tivemos em relação ao ciclone Chido, Dekelede, desta última época ciclónica, um desafio que os parceiros humanitários têm neste momento é da redução da capacidade de resposta em termos de bens quer na perspectiva de água e saneamento, de alimentação, de abrigo, em função da pressão global da redução de financiamento. É preciso reconhecer que é um contexto desafiador e o acesso aos recursos é um problema extremamente grande e neste momento que falo, em termos da disponibilidade de kits, o país tem alguma dificuldade e que não seria uma organização isenta em relação a isso. Outros desafios são mais de natureza logística. As nossas infraestruturas, a nível do país, continuamos com o desafio que elas sejam resilientes em contextos de desastres. As estradas são as primeiras afetadas, as pontes. Então, há um desafio logístico de assistência às famílias mais vulneráveis, sobretudo em regiões de difícil acesso. Este é um desafio geral que temos estado a enfrentar. Diria que a maior parte dos recursos, embora não visíveis, eles vêm da comunidade. As famílias moçambicanas têm uma particularidade de serem famílias bastante lutadoras, famílias resilientes. Logo após um desastre, é notório o envolvimento das pessoas, o esforço individual no sentido de voltar a uma situação normal. Por exemplo, a busca de materiais locais para a construção inicial de abrigos, dada a limitada capacidade daquilo do nosso governo. Obviamente as comunidades têm um contributo extremamente forte. As ações de resgates são os membros da comunidade que estão em frente. Inclusive os processos de distribuição que a CEA e outros parceiros humanitários desenvolvem contam muito com os comitês locais e são as comunidades que organizam e isso assegura também a apropriação e, sobretudo, permite que as comunidades possam não só participar, mas também de forma individual, definirem estratégias que as permitam serem mais resilientes. De forma estratégica, acho que como um país devemos repensar, tanto como parceiros humanitários, globais, ao nível das organizações locais. Durante muitos anos colocamos muita ênfase na resposta, mas a resposta é basicamente responder a uma consequência. A questão que devemos nos colocar é que tipo de ações mais voltadas para a resiliência podem ser desenvolvidas de forma conjunta e permitir que saiamos desse ciclo cíclico de intervenções humanitárias e transitemos para intervenções mais de desenvolvimento. Outro aspecto que achamos que é importante é como fazer a ponte entre intervenções humanitárias e as intervenções de desenvolvimento. Como é que assistimos uma comunidade, por exemplo, em Majuna ou em Mekufi, e permitir que estas comunidades, a partir de uma intervenção humanitária que é emergencial, que é uma intervenção inicial, passe para uma transição e consigam construir a resiliência e ter autonomia e, obviamente, permitir que possam reduzir aqueles níveis de pobreza. Então, esta transição continua a ser um desafio. Acho que é um esforço de todo buscar intervenções que sejam mais integradas e menos isoladas, porque de forma isolada não temos um impacto agregado e significativo. Pois, o sinal verde caminha para a reta final. É muito que nós abordamos hoje cá nesta edição de hoje, onde estivemos a falar do impacto das chuvas em Moçambique. É um momento devastador, onde muitas famílias deslocam-se, deixam de ficar em suas zonas de origem
porque já não há condições para lá estar. Temos as estradas cortadas, temos muita coisa a desfazer-se. O nosso país, na época chuvosa, de forma particular nos períodos ciclónicos, tem estado em uma total desordem. É importante acompanhar as informações divulgadas pelas autoridades competentes. Nos referimos ao Instituto Nacional de Meteorologia, que tem trabalhado de forma árdua e contínua para informar a respeito da atualização meteorológica. Acompanhe sempre, porque isso poderá ajudar-te a compreender melhor de que forma podes te precaver. Um indivíduo precavido vale por 1000. Também tivemos informação cá sobre os cuidados dos primeiros socorros com o representante da CAE, e nós agradecemos imenso a participação dos nossos 2 convidados que fizeram com que esta edição de hoje do programa Sinal Verde acontecesse em perfeitíssimas condições. É sempre um prazer estar consigo no Sinal Verde, sexta-feira. Até lá, fique muito bem e até a próxima.